Há 10 anos, em Igaraçu, Deus enviou um casal segundo seu coração para cuidar de um rebanho precioso. Chegaram com fé, amor e disposição para servir. Desde então, vidas foram transformadas, famílias restauradas e projetos nasceram e floresceram, como o Rema Igaraçu, o Rema Prisional no Presídio de Igaraçu e a expansão da nossa igreja. Hoje, celebramos não apenas o tempo que passou, mas o legado que está sendo construído, uma história de amor, cuidado e perseverança no pastoreio. Essa é a trajetória do pastor Douglas e da irmã Andréia, que há uma década conduzem o rebanho do Verbo da Vida Igaraçu com dedicação e fidelidade ao chamado. Mas antes de falarmos sobre os frutos e conquistas desses 10 anos, é preciso lembrar de como tudo começou. Quem são o pastor Douglas e irmã Andréia como família? Como foi a chegada deles aqui no Verbo Igaraçu? É aqui que a nossa história começa a ser contada. Ele não muda, né? O pastor Douglas, graças a Deus, ele não muda. Ele é uma pessoa aqui dentro da igreja, com os irmãos, mas é essa mesma pessoa lá fora também. Seriedade, cuidado. Não é alguém aqui dentro da igreja e outra pessoa fora da igreja. Aonde quer que nós o encontremos, é sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo caráter, sempre a mesma dedicação. Pai sempre foi muito disciplinado, muito estudioso. Então essa questão como pastor, de sempre estar buscando de Deus o que é para a igreja em si e o que o Senhor quer trazer para a igreja no momento que ele ministra, no momento que ele dá um conselho, esse é o meu ponto admirável como pastor. E como pai, ele sempre foi um pai muito zeloso, muito amoroso, todo mundo tem medo dele, mas ele é muito gente boa. Eu sou suspeito para falar do chamado pastoral deles, por ter acompanhado, né, durante toda a minha vida, e infância, né, adolescência, a forma como eles tratavam as pessoas, serviam ao Senhor com excelência, de coração, levando, né, eu e meus irmãos juntos. Para mim foi importante demais ver isso de perto, aprender a servir as pessoas, ter um coração diligente, que ama ao Senhor acima de tudo. Sim, eu sempre vejo isso na vida deles e sempre que os irmãos ligam para eles, não importa a hora, o momento, o dia, eles sempre estão lá dispostos a atendê-los, a orar por eles. O que eu admiro neles hoje, né, com essa visão, os nãos que eles me deram. Acho que foram fundamentais para construir quem eu sou, né? Eu sempre penso nisso, né, os limites que eles impuseram. Irmã Andréia, ela é muito dedicada, muito assistencial, e o pastor Douglas, sabedoria. Em ambos, em forma de casal pastoral, eu acredito que a palavra certa é exemplo. Eles têm um exemplo forte tanto para a gente, família, quanto para a congregação, para a igreja. Eles são muito família, muito unidos no propósito da família, de dizer não, de dizer sim, de pegar junto, esse é o momento, esse não é, vamos orar, isso vai mudar, essa situação vai mudar. Do compromisso mesmo, eles, abriram mão de tudo, sonhos, para justamente cumprir aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então. De fato é um dom, né? Não é algo que você simplesmente exerce porque aprendeu de alguém. Deus tem que te chamar para isso. E eu fico feliz deles dois terem respondido a esse chamado, né? Para mim é exemplar demais. Pastor Douglas, o tempo que ele passou aqui comigo na Zona Norte foi um tempo bem intenso, maravilhoso, né? Ele sempre muito comprometido aqui dentro da igreja com a gente, e ele já tinha uma experiência, né, de desenvolver um pastoreio em Paulista, depois desenvolver um pastoreio também em Campina Grande, e um excelente professor, top demais, um professor maravilhoso. E eu lembro que quando eu comecei a ensinar as fitas cassetes ainda na época, eu peguei todas as fitas cassetes da matéria Fundamentos da Fé, e ele que ensinava, né? Então eu aprendi muito, né, com os livros do irmão Reg, mas os estudos que o pastor Douglas dava era impressionante mesmo.
e sempre foi uma bênção. E aí chegou uma época que a gente tinha uma direção de fazer uma transição, né, para Igaraçu, do pastoreio, e a gente percebeu no Espírito, conversamos com o apóstolo Guto, ouviu sim do ministério, e foi aí que eles foram enviados para assumir o trabalho da Igreja Verbo Igaraçu. Deixava claro para nós que era uma família ministerial, não só aos meus olhos, mas aos olhos também do Ministério Verbo da Vida, na pessoa do apóstolo Guto, e também testemunho interior. E os frutos, eu sempre digo, né? Para frutos não existe argumento. Eu lembro que eu fiquei aqui durante um mês, sob a submissão do pastor Humberto, e durante esse período, várias pessoas, o pastor Humberto mandava várias pessoas vir ministrar aqui, e quando foi o tempo da chegada de pastor Douglas, e foi uma grata surpresa para a gente, porque já era uma pessoa que já era conhecida da gente, a gente já tinha um certo carinho com ele, a gente já tinha um conhecimento. E quando foi no dia 27 de setembro de 2015, nós tivemos a grata surpresa dele chegar aqui para começar a pastorear a igreja, e para a gente foi um alívio muito bom. Pastor Douglas, do primeiro dia, Lucas, que ele veio pregar na transição, faz 15 anos já que eu estou aqui, aí na transição eu estava na reunião, aí quando eu vi ele vir primeiro vez pregar, eu senti aquele clima, né? Aí no segundo, ele estava ali na frente quando eu entrei, que sempre eu gosto de chegar cedo. Aí quando eu entrei, ele estava ali, mestre, isso aqui é José. E quando ele disse, José, isso aqui é José, eu já disse, é esse mesmo que vai ficar aqui. Não tem para não correr, não. Com a chegada do pastor Douglas, a gente viu que a igreja começou a passar por uma mudança paulatina, né? Aos poucos foi mudando. E é muito pegar a cara dele, né? A forma dele de ser. E eu não sei como eu coloco isso em palavras, mas seria assim, eu acho que a principal marca, né, da chegada do pastor Douglas, assim, foi a questão do ensino ser mais disseminado. E o que você acha que mudou aqui na igreja com a chegada do pastor Douglas da irmã Andréia? Tudo. Tudo, assim. Eu cheguei... Primeiro que eu não conhecia a excelência do verbo, né? Fui conhecendo aos poucos. E ele foi trazendo a visão de excelência mesmo, que hoje que é base do nosso ministério. E aí eu fui aprendendo isso na caminhada com ele, assim. Tudo foi diferente. Tudo mudou, tudo era diferente. Porque em questão de administração, a quantidade de pessoas que começaram a vir bem mais. Então, a chegada do pastor Douglas, ao longo desses 10 anos, assim como a sua esposa, a irmã Andréia, é um divisor de águas. É uma mudança totalmente notável. Isso falando de forma no crescimento espiritual, doutrinário da igreja, assim como o desenvolvimento de pessoas. Pessoas foram levantadas ao longo desses 10 anos, porque são líderes que acreditam em pessoas. A chegada deles aqui foi um divisor de águas, né? Para todos nós. E quando eles chegaram, estava meio caos, né? A gente sem liderança. Assim que eles chegaram, eu era a líder da igreja de criança. Uma coisa que me confortou muito foi quando ele me procurou, né, para saber, a senhora é a líder da igreja de criança? Eu disse, sou. A senhora não está só. Poxa, aquilo ali para mim já foi, poxa, a gente está em boas mãos. Um verdadeiro presente, né? Chegaram mesmo com uma grande visão para Igaraçu. Porque a igreja não estava nessas condições que está hoje, entendeu? O número de membros não era o que nós temos hoje, entendeu? Multiplicou, entendeu? A chegada de pastor Douglas foi uma bênção aqui para Igaraçu e para nossa vida e nossa igreja. Mudou assim para melhor, né? O que é que eu disse a ele? Ele é o pastor de visão, boa visão. Eu peguei a visão com ele, aqui dentro, mudou tudo aqui dentro. Para melhor, né?
ficou bem, assim, que nem o pastor Humberto, posso falar, né? O pastor Humberto falou, tem que estar perto de quem está crescendo, né? E o pastor depois chegou aqui, a gente cresceu, a igreja cresceu e a gente crescendo junto com a igreja. A igreja, o templo em si, nem se fala, né? Porque quando eu cheguei aqui no Verbo da Vida, na minha época, chovia mais dentro do que fora, né? Claro, passou por uma certa reforma, mas a ousadia do pastor, né? A fé, né? Fez com que a igreja esteja como está hoje, né? Em questão de organização, salinhas, departamento infantil, né? O departamento infantil era uma tenda aqui no estacionamento, como a gente estava conversando antes, né? Um tapete forrado. E assim, ousadia da parte dele em tão pouco tempo de ministério fazer a primeira reforma, né, que ele fez. Graças a Deus deu certo, né? E estamos aí para dar um passo maior, né? E eu creio que vai se concretizar. Mas a igreja em si, eu estou falando de templo em si, né? Por conta do que eu falei, excelência, né? É uma frase que ele costuma falar muito: a excelência está nos mínimos detalhes. Com a chegada do casal pastoral, não apenas a igreja foi fortalecida espiritualmente, mas também recebeu uma nova forma de organização e visão de futuro. A estruturação e a gestão cuidadosa abriram caminho para novos projetos que marcaram nossa história. Entre eles, o Rema em Igaraçu, que tem formado discípulos firmados na palavra, e o Rema Prisional, que leva ensino e esperança àqueles que estão dentro do presídio da nossa cidade. Projetos que mostram que o pastoreio vai além das quatro paredes. Ele alcança vidas, transforma destinos e amplia o reino de Deus. O projeto de reforma e expansão da nossa igreja, Minha Fé Constrói Essa Visão, é a prova de que quando o rebanho crê e caminha em unidade, a fé se transforma em realidade. E é sobre essa fé em movimento que ouviremos agora, através das vozes de membros, voluntários e alunos que foram impactados por essa visão. O pastoreio não é só, a gente vai ver assim, não é só ministrar, né? Só estar ali no púlpito ministrando, mas tem toda uma parte por trás, né? Eu acho que o púlpito ali é 10% do que seria o trabalho do pastor mesmo. Tem toda essa parte legal, toda essa parte financeira, a parte documental, tal, a visita aos irmãos, o cuidado com os irmãos. Então, assim, toda essa estrutura por trás, né, no trabalho do pastor, e somos graças a Deus que tem esse olhar mesmo. Ele é bem cuidadoso nessas coisas. Quando ele chegou aqui, a igreja estava em fase de construção ainda. A gente estava sem dinheiro no caixa. O dinheiro que ele encontrou aqui foi R$16 no caixa. E quando ele chegou aqui, essa parte do Rema ainda precisava construir. Não tinha nada feito, só tinha as paredes em pé, sem acabamento nenhum. E ele, por fé, ele agiu e disse: a gente vai terminar isso aqui. E ele convidou uma empresa, convidou arquiteto. O certo é que saiu a construção. Ele agiu por fé e Deus honrou a fé dele. Excelência. A palavra é essa. E eu vejo o mínimo detalhe que eles dois têm, né? O olhar que isso vai ser bom para tal departamento. Ele gosta das coisas com excelência e organização, que é isso que ele gosta. A gente já vem, como eu trabalho no Econato também, a gente já vem com essa pensamento, né, de excelência, porque é assim que ele administra a igreja de uma forma geral. Ele gosta de tudo muito limpo, tudo muito zelosozinho. A igreja de criança, né, teve um avanço tremendo, uma estrutura maravilhosa. E sempre que a gente pensa que algo está bom, ele procura melhorar. É o que ele vive, né? Tudo dele é de excelência, é fazer o melhor, né? Isso reflete na administração de uma forma geral, né? Tanto na parte burocrática como na igreja de uma forma geral. Então, assim, tudo é feito com essa excelência. A gente procura fazer isso. Não é só agradar o pastor Douglas, não. É para o ministério crescer, né? Que a gente hoje
a tendência é crescer. Então a gente tem que pensar lá na frente, né? Não é só hoje, em si à frente. E assim, eu creio e vejo que é assim que ele vê, né? Fazer excelência hoje para que amanhã continue melhor. Né? Você vê que a gente está com esse projeto, dessa visão, mas ele não relaxou com a estrutura que a gente tem. É tanto que agora há pouco fez uma melhora lá na entrada, né? Onde ficam os balcões, ele melhorou aquilo ali. Poxa, ele poderia relaxar e dizer, não, a gente está com o propósito da visão, vou esperar, mas não. Teve outra máquina de ar-condicionado, né? Porque se fosse outra, dizia, não, a gente já está nessa campanha, vamos esperar, mas não. Ele é o agora, a fé dele é para hoje, né? E isso é muito bom, e a marca deles é excelência. E sem falar também no crescimento espiritual, né? O Rema cresceu durante esse período, foi levantada diretora do Rema, foi ordenado pastores, foi ordenado professores do Rema, então tudo isso é crescimento que nós vemos, e sem falar do povo, né, que está crescendo muito com a liderança dele. O pastor Douglas acredita muito nas pessoas, né? Ele é alguém que acredita muito, então assim, a gente percebe mesmo que se alguém chegar para ele, pastor, olha, tem algo no meu coração, tal, tudo, ele perceber que aquilo é de Deus mesmo, ele não me esforços não, gente, para fazer acontecer não. Eu lembro quando Jéssica foi enviada para Campina Grande para fazer a escola de missões e graças a Deus ela está lá, servindo com alegria. Então ele viu aquele potencial na vida dela. E o pastor Douglas investiu em pessoas para fazer o Rema aqui, para fazer a escola de ministros. Ele é alguém que acredita mesmo nas pessoas, investe nas pessoas. E o Rema prisional é fruto disso, né? De acreditar na visão que estava sendo trazida para ele. Então ele abraçou mesmo, e graças a Deus o Rema prisional é um sucesso hoje. E quantos homens têm sido alcançados lá, e para nós é uma grande satisfação, né? Poder dizer que Igaraçu tem um Rema prisional, um Rema acontecendo dentro do presídio, e lógico, isso não seria possível sem apoio também de outras igrejas que têm conveniados, estão pegando junto conosco, todos os irmãos que estão participando, mas Igaraçu tem encabeçado esse trabalho lá, e é uma alegria muito grande para nós. O Rema aqui é um privilégio. O Rema foi o meu direcionamento para Cristo, me fez me apaixonar pela palavra, né? E eu pude ver o que eu vivi aqui, né, com a irmã Andréia, diretora, fazendo comigo. Você vai conseguir, eu fazendo com os outros, você vai conseguir, chegando no trabalho desesperado. E eu vejo alunos hoje chegando desesperados, igual eu chego. Você vai conseguir, meu filho, vai dar certo. Entre, você vai conseguir, você vai chegar lá, né? Ele está sempre impulsionando a gente para chegar. E hoje eu me vejo fazendo isso. E me vejo quão bom foi ter ela como minha diretora e quanto isso é espelho, né, para o que eu estou vivendo hoje. Eu falo que ela é minha consultora Rema, e toda vez que a gente tem alguma coisa que foge do controle, eu vou lá e falo com a minha consultora Rema, né? E o pastor pra gente, ele não é só um pastor, ele é mais que um pastor, ele é o nosso líder espiritual. Então a gente é muito bem cuidado, né, como igreja e como escola, não tem comparação. Eu não sei como é que estaria sem o Rema em outro lugar, a não ser aqui. O que significa para você ter o Rema em Igaraçu? Possibilidade que as pessoas elas conheçam mais a Deus de uma forma mais profunda e não apenas fiquem no raso esperando que algo aconteça. É muito leve pegar uma transição com alguém que ama o Senhor e cuida do Rema, assim, sabe? Era muito precioso mesmo o Rema para a irmã Andréia, e eu me senti recebendo um presente de Deus, que eu tinha que cuidar na mesma excelência que ela cuidou e zelou e deu a vida dela e gastou. E eu tenho me empenhado em gastar a minha vida, em orar, para entregar, né, e zelar esse presente que eu recebi, né, com todo amor e carinho. Ela é uma mulher espetacular. É muito além de ser uma diretora, né? É um conjunto de coisas. Eu não posso parar de olhar para ela e imaginar que ela é uma esposa, que ela é uma mãe, que ela é uma dona de casa, que ela é esposa de um pastor e aconselha todas as mulheres da igreja, que famílias dependem dela, o departamento infantil depende dela. Eu não consigo olhar para ela e não ter uma admiração suprema.
assim, né? Não tô falando de idolatria, mas eu admiro a capacidade com que ela lida com as coisas. Mas ela conduziu isso por mais tempo, foram 9 anos, né? Não foram 9 dias, não foram 9 meses. E a gente vê o Rema florescer. Minha palavra para a irmã Andréia, ela é uma mulher de Deus. Primeiramente, quando eu recebi, né, essa nota, falei com ele, conversei com ele, né? Falei, pastor, eu recebi uma nota que eu preciso de trabalhar no presídio, não sei o quê. E aí ele, no presídio? Falei, é. E aí comecei a me movimentar em relação a tudo isso. Claro, debaixo do direcionamento e da liberação dele, porque o único lugar que tinha mais próximo aqui era Rio Doce. E foi quando eu entrei em contato com o pessoal de Rio Doce, comecei a ser monitora lá no feminino. Só que por trás de tudo isso eu não sabia que Marília já tinha conversado com o pastor Douglas e com a irmã Andréia sobre abrir um Rema prisional aqui em Garaçu. Marília era a diretora do Rema prisional feminino lá em Rio Doce. Eles já tinham essa nota, mas não sabiam quem ia fazer esse trabalho. E o Senhor trouxe essa nota ao meu coração sem eu saber de nada disso. Eu era líder do departamento infantil. E aí ele, Carol, você tá em casa? Tô, tá? Ed tá aí? Tá, vou ir conversar com vocês. E ele foi lá em casa, como ele fez várias vezes, nos visitou. E ele foi lá pra casa e quando ele chegou, ele conversou. E daqui a pouco ele, Ed, olha, eu queria saber se você deixa a Carol ir fazer um treinamento lá em Campina Grande, um treinamento do prisional. Ed, tá, tudo bem. Aí eu, certo, pastor, mas que dia que vai ser? Aí ele, sexta-feira. Aí eu, quê? Sexta-feira? Eu falei, sexta-feira é IBF, pastor. E aí, com a delicadeza, né, do nosso pastor, ele falou bem assim, pronto, então agora que você vai mostrar a sua liderança, que um bom líder se mostra quando ele não está presente. Eu entendi que para ele era desafiador, porque ele nunca tinha, eu acho que, lidado com aquilo ali, né? Então era desafiador para todo mundo. Mas quando ele foi, né, que ele foi, claro que ele foi. E aí ele se apaixonou no sentido de, tipo assim, libertação para o povo, né? A libertação para o povo. E pensa que estava lá dentro, ele amaciava, não, era do mesmo jeito, sabe? E os meninos, mesmo com esse jeito dele, assim, firme, os meninos ficaram apaixonados por ele, com a palavra que ele carrega, com a paixão que ele carrega com a palavra, assim. E quando eu piso a primeira vez aqui, nesse presídio, dentro da igreja, e a gente vê aquela sala cheia de homens, e a gente começa a orar e a ensinar a palavra, eu sempre digo que foi um derramar de amor no meu coração. E eu não me vejo hoje sem estar aqui dentro, sem fazer o que eu faço. Eu digo que eu sou muito feliz em servir ao Senhor, servir no Rema prisional. Confesso que não transformação, mas libertação. Porque mesmo eu no Evangelho, saído de uma vida obscura que eu vivia, no Evangelho eu não tinha entendimento do que aquela palavra ela podia fazer na minha vida e o que eu podia fazer através dela. E quando eu comecei a fazer o curso introdutório, que eu fui desenvolvendo o entendimento da palavra, eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu aprendi através do ensinamento bíblico que eu podia orar alinhado com a palavra. Eu aprendi a conviver, a compartilhar e a aprender. E antigamente eu acreditava que o que eu sabia era o suficiente. E aí eu aprendi a compartilhar e aprender com as pessoas e com a palavra que tudo na nossa vida espiritual ela é carente de mudança. E aprendi através da palavra que tudo que é visível é passivo de mudança. E foi assim na minha vida. Era impossível, o Senhor ele fez real acontecer na minha vida e me colocou em lugares que, se antes eu era perseguido, hoje as pessoas que me perseguiam me aplaudem e me convidam para participar da vida deles e se aconselham comigo através do que elas vêm vivenciando no meu dia a dia, através da mudança dessa palavra. E se eu pudesse definir, eu podia dizer que o Rema realmente mudou a minha vida. Essa palavra se fez Rema dentro de mim. A gente sempre conversava e você falando, realmente, o Rema prisional não é só feito por mim. Tem a diretoria, tem a equipe, tem as outras igrejas,
e entendendo que o Senhor, Ele pega, né? Coloca o desejo no coração do apóstolo Guto e acontece o primeiro rema prisional, depois vem outros remas e depois chega até pastor Douglas, a pessoa que não tem chamado para estar dentro do presídio. E foi até o que eu anotei aqui, quero deixar isso gravado. Mas ele obedeceu, mesmo ele dizendo, eu não tenho chamado para isso não. Mas ele foi tão sensível ao Senhor e ao chamado, e tão obediente, que ele levanta uma pessoa que tem um chamado, que foi Carolina Fraga, Carol, com K. E bota a Carol aqui dentro, onde levanta uma equipe desbravadora, que veio desbravar com ela, né? Eu sempre achei que o Agamenon combinava com coisa diferente. Ver essa visão. Eu só penso que é algo de Deus, não tô entendendo. Como é que Deus projeta algo assim no Agamenon? Algo que é fora do comum. E olhar, né, estar perto na comissão de construção, a gente se depara com passos gigantes de fé. O coração do pastor e da irmã Andréia, realmente, para essa construção, não é só uma estrutura, mas é realmente alcançar mais pessoas. Mas eu vejo mesmo como as pessoas olhando que a palavra da fé pode fazer em um bairro que muitas vezes as pessoas não acreditam. Olha o que a palavra de Deus está fazendo na vida de cada membro da igreja de Igaraçu. E a única coisa que eu tenho certeza vai acontecer. Eu não sei quanto a gente vai se mover, né, por isso, os nossos recursos. Eu não sei o quanto Deus vai soprar de um lado para o outro. Eu sei que vai acontecer. Sobre a construção, eu posso dizer que seria algo que é natural, por assim dizer. A nossa igreja tem crescido. E, então, assim, não seria algo de se espantar, espanto, casei espanto. É algo que seria natural mesmo, devido ao crescimento da nossa igreja. A gente precisa de um prédio maior, e não é porque para a glória a nós, para glorificar o nosso nome. O pastor Douglas nunca falou isso, que é para glorificar o nome dele, nem para a irmã Andréia, nunca falou nada disso. Mas é para alcançar pessoas, para alcançar famílias. Eu lembro que a irmã Andréia dizia assim, a gente pode promover cursos para a comunidade aqui, bem de ações sociais mesmo. Bem missionário. Bem missionário, então acredito que essa visão é realmente para alcançar mais pessoas. Eu gosto quando a irmã Andréia diz assim, ela sempre fala assim, olha, a gente não quer alcançar 1% da cidade. Jesus não falou, olha, alcança 1%. A irmã Andréia sempre fala assim, ele quer alcançar a todos. Então, todos quando nós podemos alcançar, nós iremos alcançar. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos caminhando para isso mesmo, alcançar a todos quando nós pudermos. Precisamos de um prédio maior? Precisamos. E esse prédio está chegando. E louvamos a Deus por isso. Toda essa estrutura, cada projeto, só fazem sentido porque estão alicerçados em algo ainda maior. A fidelidade e a obediência a Deus e o exemplo de vida deles. Ao longo desses 10 anos, o ensino fiel da palavra e a constância no dia a dia têm inspirado não apenas a igreja, mas também famílias inteiras, líderes e gerações que estão sendo formadas aqui em Igaraçu. A jornada do pastor Douglas e da irmã Andréia não se mede apenas em um prédio, mas em vidas transformadas, no caráter moldado pela palavra e no rebanho que segue firme, guiado pelo exemplo de seus pastores. E é sobre esse legado vivo que ouviremos agora, através do testemunho daqueles que foram marcados pelo cuidado e pelo exemplo deles. Dentro dessa caminhada dele aqui na Zona Norte com a gente, eu sabia que ele tinha um coração pastoral muito claro. E Andréia, como uma mulher de Deus também, pegando firme sempre com ele, eu não tinha nenhum tipo de dúvida de que seria uma bênção, seria algo maravilhoso. Ele sempre está buscando da gente para que a gente possa crescer. O crescimento,
um crescimento na palavra, um crescimento na nossa liderança, para que a gente possa estar junto dos liderados, que a gente possa amar os liderados, que a gente possa sempre estar incentivando também as pessoas. O cuidado que ele tem com as pessoas, né? Aí isso me inspira realmente a ter esse cuidado, a ter essa seriedade em relação a lidar, né, com as coisas de Deus e com as pessoas também. Eles sempre estão extraindo de nós o melhor de nós. Então é um casal de excelência, é um casal que gera inspiração para a gente avançar, é um casal que desperta em nós o desejo de fazer o melhor para o Senhor. Então, caminhar com eles, para mim, é sempre bom. Por quê? Porque a gente não fica na zona de conforto. A gente sempre é desafiado a crescer mais, a fazer melhor para o Senhor. Porque quando a gente fala em cuidado em relação ao pastoreio, não é só um cuidado de perto, mas é um cuidado naquilo que está sendo transmitido também para as pessoas. Mas o cuidado de perto também, de saber como está a vida daquela pessoa, se ela está passando por alguma situação adversa e precisa de ajuda, existe esse cuidado também. A forma como eles tratavam as pessoas, serviam ao Senhor com excelência, de coração, levando, né, eu e meus irmãos juntos. Para mim foi importante demais ver isso de perto para aprender a servir as pessoas, ter um coração diligente, que ama ao Senhor acima de tudo, né, ver o cuidado. Eles vivem o que ele fala. Eles vivem. Então, assim, para muita gente é diferente. É porque, assim, você dizer o que você pregar o que você não vive, é fácil demais. E ali você vê, é visível, então é diferente. É a excelência, né, de qualidade que ele sempre está em busca para oferecer para suas ovelhas. Muitos líderes têm receio, às vezes, sabe, do corrigir. Mas eu vejo muito em pastor Douglas a leveza dele corrigir. E se a gente seguir os conselhos hoje, vai obter bons resultados lá. E isso eu vivenciei durante a minha vida e tenho certeza que se a igreja viver desse jeito também, seguir as instruções, vai ser bem sucedido naquilo que eles fizeram. O pastor Douglas e a irmã Andréia me inspiram muito com relação ao cuidado, a ter esse olhar mais além, né? Não ver só os números, mas ver as pessoas, né? A liderança dele me inspira muito a acreditar nas pessoas, a estar sempre encorajando, a estar incentivando as pessoas a darem o seu melhor, a buscarem o melhor, a buscar fazer para o Senhor com excelência. Então acho que é uma característica muito marcante no ministério do pastor Douglas, é o que de excelência que tem. Ele vê excelência em tudo, né? O pastor Douglas é um bem perfeccionista, assim. Então, assim, isso nos toca bastante. O olhar dele é feito um olhar de águia. Tudo ele vê. Se tiver qualquer coisinha que ele vê que está irregular, ele vai lá e ajeita. Ou ele chama um diácono, aí faz assim, de lado, entendeu? Teve no dia de pastor Humberto, chegou aqui, entendeu? Que a gente estava ajeitando a igreja e ficou a cadeira irregular. Quando ele chegou, eu estava na recepção, entendeu? Ele chegou, aí quando ele chegou, olhou para mim para trás assim, ele fez assim pro meu lado. Eu disse, pastor, não fui eu. Mas é uma benção ser ovelha de pastor Douglas. Eu me lembro, posso falar aí? Eu me lembro que um dia eu pedi a Vianney, me vê um balde velho aí, ele me repreendeu. Hoje eu não peço mais balde velho a ninguém. Ele me ensinou, talvez foi um pano. Não tem nada velho, tudo são novo, né? A gente não pode chegar. E ele me ensinou, ele me ensina essas coisas, me pega, como eu disse a ele uma vez. Pastor, vamos para a luta. Ele disse, que é para a luta, José? Tu já vai para a benção, já tem tua benção. Ele quer sempre, quando a gente pensa que tá bom, aí ele melhora. Um casal de bênção, abençoado, os dois, entendeu? Para mim, é alegria, prazer ser guiado por pastor Douglas e irmã Andréia. Bênção na minha vida e na minha
família. Por ser pastor, né, cabe muito bem esse título a ele, né? Ele e irmã Andréa, meu Deus do céu, cuidando muito bem de cada um. E hoje, para onde eu vou, eu carrego muita marca. Transmitiram não apenas com palavras, não apenas nas ministrações, nos cultos, mas com a vida mesmo em si, né? É um casal que cuida. São muito maravilhosos comigo. Eu não tenho nem expressão assim para dizer do que eles são comigo. Irmã Andréa mesmo chega, aí eu geralmente estou aqui em cima, ela vai e sobe, e aí, Vivi, como é que você tá? Entendeu? Meu Deus do céu, um carinho, que eu não tenho explicação, não tenho nem o que dizer. Ela me trata muito bem, eu sei que eu não sou filha dela fisicamente, mas eu sei que ela tem um carinho muito grande por mim. Entendeu? Não falar dela, não conversar, não se expressar. Sempre que ela venha comigo, é assim. E a vida da irmã Andréa também não é diferente, né? Eu admiro muito nela o companheirismo, o carinho que ela tem, a paciência que ela tem com as pessoas. Eu admiro muito essas coisas neles. Uma mulher guerreira, né? Superando desafios e tudo mais. André, a gente da diaconia costuma dizer que ela nem precisa falar para ministrar nossas vidas. Eu acho que não é só a diaconia, mas a grande maioria da igreja, né, fala que ela não precisa falar muito porque até quando ela vai corrigir ou falar algo que tipo não gostou, ela fala tão que consegue, tão amorosa que consegue, a pessoa recebe aquela correção. Tu acha que ele se importa com as pessoas? Sim. É bom sentir isso? Uhum. Tu sente o amor dele como? Enquanto eu tô passando por ele, ele pergunta se eu estou bem. O cuidado que ele tem com as pessoas, né? Acreditaram em mim em muitas áreas, eles me aconselharam, eles me acolheram e não tem palavras para descrever o que eles fizeram por mim. Eu gosto de ver as coisas tudo certinho, não só na nossa igreja local. A nossa igreja local é um exemplo disso, né? De organização, mas é um homem que ele cuida verdadeiramente das pessoas. Ele tem cuidado, ele se importa verdadeiramente com as pessoas. Esse exemplo de amor, de cuidado, de zelo. O pastor Douglas, eu sei que ele tem aquele tipo assim, bem sério, né? Quem não conhece ele, diz que acho que ele é muito sério demais, né? Mas não, o pastor Douglas é alguém que transborda amor, irmã Andréa, transborda amor, generosidade. Eles são muito cuidadosos mesmo com todos nós que somos ovelhas do rebanho aqui, né? Ele é muito cuidadoso conosco, então assim, eu acho que o cuidado dele assim é algo maravilhoso. O pastor Douglas, ele é um exemplo de cristão, né? Um exemplo de pessoa como seguir, né? Ele, todo mundo sabe que ele fala na cara, se gostou, gostou, se não gostou, não gostou, e que ele nunca passou a mão em erro de ninguém, nunca alisou, sempre corrigiu na palavra, né? Ele procura corrigir com amor, mas sem enrolar. É isso que eu tô querendo dizer, né? Ele corrige sem enrolar. Não, mas fulano não, é direto, né? Eu sei que as pessoas olham para o meu pai e falam: o pastor é muito firme, é muito rígido. Mas assim, o amor ele nem sempre quer dizer que vai ter que passar a mão na cabeça, vai ter que, digamos assim, alisar, né? Mas assim, de fato, é instruir, ser firme quando tiver que ser firme, mas tá ali junto da pessoa, do irmão, quando precisar de uma oração, de um conselho, de um abraço. Então assim, eu sempre vejo isso na vida deles, e sempre que os irmãos ligam para eles, não importa a hora, o momento, o dia, eles sempre estão lá dispostos a atendê-los, a orar por eles. Estava doente e ele pegou junto comigo, me levou para o médico, fez tudo por mim, né? Eu sou muito grato a ele, primeiramente Deus, e ele está aqui conosco. Não é só foi naquele momento, foi todo momento que eu preciso dele, está sempre me servindo, na hora que eu preciso ele me serve. Eu tive anemia e eu não sabia que eu estava com anemia, e eu estava passando por um processo, vários meses doente, com a garganta. Eles disseram que eu ia me internar. E naquele dia a gente tinha uma reunião do Rema. E quando eu falei com a irmã Andréa, na mesma hora eles cancelaram a reunião.
e falaram que iria me levar no hospital. A gente vê, né, sobre o pastor Douglas, a falta que ele faz, né, a falta dele, da irmã Andréa. Ai, vou chorar. Isso não é um choro de, nossa, eu tô sem pastor aqui não, mas é realmente o significado que ele tem pra gente, que a irmã Andréa tem pra gente. E eu acho que fala tudo, né, a falta que ele faz na nossa vida, o olhar dele, a fala dele, a presença dele. E de irmã Andréa, meu Deus, uma mulher que carrega uma história tão grande com Deus, tantas experiências, e que não perdeu a essência de Cristo, né? De estar com os olhos na coisa certa. Eles são tão especiais. A gente que está aqui em Campinas, as pessoas enchem a boca para falar deles, e você vê a genuidade do coração. E eles, como casal do pastor, meu Deus, só sabe quem está perto e quem foi para longe. Exemplos de cristãos não perfeitos, mas que tem o olhar em Jesus, que não se corromperam, que não deixou o cargo, nada corromper o coração dele, mas pelo contrário, tem se dedicado à vida pela causa de Cristo, e isso é a minha maior inspiração. Todos nós crescemos com ele, com tudo, entendeu? Porque a gente vai se guiar por ele, entendeu? Como ele faz, como ele é, e até hoje eu estou aqui, vou fazer 17 anos, quero fazer mais 17, até Deus te amar. E perseverança e o exemplo de que se nós nos dedicarmos, se nós crermos realmente, as coisas acontecem, sim, há um crescimento, há um avanço, porque a própria palavra garante isso, mas se eu não me apego a essa palavra, nada vai acontecer. E eles têm demonstrado que quando nós nos apegamos a essa palavra, quando nós cremos nessa palavra, realmente as coisas acontecem. Eu vejo como perseverança, né? Fé, eu sei que perseverança está envolvida em fé também, mas a perseverança assim de ter algo definido e não abrir mão daquilo na palavra de Deus. Se tu pudesse definir o pastor Douglas e a irmã Andréa assim, uma palavra, o que eles são para tu assim, o que eles são para tua família, o que tu vê do cuidado deles, qual seria essa palavra e o que tu sente? Amor. Por que amor? Porque isso, quando chegou por perto dele e ele pergunta se eu tô bem, é uma preocupação sobre mim. Um amor. No fator de oração, quando eu procuro comunhão com Deus, eu só me inspiro na minha irmã Andréa. Eu chamo ela de mãe e é uma pessoa que muito me ajudou nessa área. Se hoje em dia eu aprendi a orar, foi por causa da irmã Andréa. Paizão, assim, sabe? Me acolheu como filha. Os meninos, né? Acolheram os meninos que chegaram bem pequenos aqui. Então, assim, cuidou mesmo com esse olhar paterno que ele tem. Um paizão, né? Não é só um pastor, é um paizão. Ele cuida de nós, né? Porque eu não consigo mais hoje falar coisa junto dele, eu penso primeiro antes de falar. Porque ele está me ensinando isso, pensando em falar, né? Hoje eu sei o que é fé, hoje eu sei o que é, né? Porque ele é um homem, meu Deus, não tem palavra para definir ele, esse homem não. Principalmente a questão da doutrina, né? Firmeza doutrinária, ou seja, ensinando as pessoas que de fato elas não devem seguir apenas uma pessoa, o pastor, mas elas devem seguir primeiramente a palavra. O que eu era no introdutório e o que eu ainda era no primeiro ano, no segundo ano foi banido. Sempre que nas aulas eu sempre chegava um pouco atrasado, mas quando a hora era dele, eu fiz questão de não atrasar, de não faltar, de prestar atenção, de ser participante. E eu dizia no meu coração, quando eu tiver experiência diante do Espírito Santo, que ele possa me conduzir com a unção que está sobre a veia do pastor Douglas. E isso tem feito na minha vida. Hoje em dia, quando eu estou em sala de aula, lecionando, antes de eu lecionar, eu oro, peço direção ao Espírito Santo. Mas quando eu vou dar aula, a pessoa a quem eu me inspiro para dar aula é pastor Douglas. Perseverança. Para mim, essa palavra define o pastor Douglas, né? Perseverança. O trabalho, ele deve ser feito, não é correndo com expectativa do que o outro está fazendo, se está dando certo em um canto, está dando do outro. Não é a visão de Igaraçu que Deus deu para essa região e ela vai ser cumprida dentro do tempo, dentro da vontade de Deus, dentro da visão, sem
copiar, sem estar olhando para o lado, mas a ideia é perseverança. Nós vemos, né, em relação, por exemplo, em relação à construção, dizendo, vai acontecer, mas não começou a acontecer no primeiro dia, mas como houve a perseverança do casal, e a igreja pegou junto, então nós vemos as coisas mudando, as coisas acontecendo. É a excelência em tudo que for fazer. Não pode ser de todo jeito. Ele respeita os pequenos começos, as pessoas que estão aprendendo, porque eles mesmos têm esse coração de acreditar, mas ele nunca vai pegar uma pessoa de um jeito e vai deixar ela daquela mesma forma. Pelo contrário, ele vai investir e ele vai marcar a vida dela com você pode mais, você pode fazer melhor. Eu acho que isso é um dos grandes legados que ele está construindo em Igaraçu. E eu fiquei impressionado com a alegria da igreja, é contagiante, é muito bom, fui muito abençoado. Eu fui lá para ministrar, mas eu fui ministrado também. A excelência que é implantada lá naquela igreja é algo tão maravilhoso, né? Tão correto, que funciona tão bem. E eu acho que eles vão avançar cada vez mais e tenho certeza que Verbo Igaraçu vai desfrutar de uma onda gigante que está vindo sobre eles, impressionante. Isso eu acho que já até começou, mas eu acredito que essa onda vai aumentar. Hoje celebramos 10 anos de pastoreio, mas sabemos que essa história não termina aqui. O cuidado, o amor e a perseverança do pastor Douglas e da irmã Andréia continuam nos inspirando a avançar, a zelar pela palavra e a viver uma fé que age e transforma. Eles nos ensinam dia após dia que pastorear é amar pessoas, é servir com dedicação e crer que a visão de Deus sempre pode ir além. Por isso, honramos e valorizamos a vida desse casal, que tem sido exemplo para todos nós. Olhando para o futuro, seguimos juntos como um só rebanho, firmados na mesma fé e na mesma palavra, confiantes de que Deus continuará fazendo grandes coisas através dessa igreja em Igaraçu. Obrigada, pastor Douglas e irmã Andréia, por nos conduzirem com coragem e fidelidade. Éramos crianças, ele era pastor do Verbo da Vida lá em Paulista. E ele foi entregar uma cesta básica a uma pessoa à tarde da noite, depois do culto. E aí eu refletindo, né, dentro do carro, rapaz, tem tanta gente na igreja, por que o pastor da igreja está entregando, né, uma hora dessa, e eu aqui no carro? E aí eu perguntei a ele, né, pai, o senhor é o pastor da igreja? Ele disse, sou. Falei, então por que é o senhor que está entregando essa cesta básica para essa irmã, né? E minha mãe riu, né, no carro, disse, que boa pergunta. E aí meu pai, ele prontamente respondeu, porque o pastor dá a vida por suas ovelhas. Povo de Deus, Verbo da Vida Igaraçu. Então aproveita aí esses 10 anos, faz uma grande celebração mesmo. Eu sempre gosto de dizer que para cada grande conquista é necessário uma grande celebração. Celebra, faz festa. E pessoas celebram tantas coisas que são inverdades, que são valores invertidos, mas vocês estão celebrando uma verdade, estão celebrando a palavra de Deus, estão celebrando a história, né, desses 10 anos aí com o pastor Douglas. E você não perca nem um minutinho de celebração. Faz festa mesmo, se anima. E eu quero mandar um grande abraço aí para o pastor Douglas, a Andréia, toda a família, a equipe ministerial e toda essa igreja linda, maravilhosa aí, afogueada e cheia do Espírito. Então, parabéns aí por essa jornada do pastor Douglas e André aí durante esses 10 anos. Valeu, gente. Vocês são bênção, hein? Shalom. Conheço o casal Douglas e André, o pastor Douglas para vocês, né? Para mim, um amigo, um irmão, um parceiro, né? Essa família tem sido preciosa para o nosso ministério e para tudo mais que Deus quer fazer. Mas como eu estava falando, eu conheço eles desde a década de 90, no século passado.
Nós fizemos uma transição de século, né? E já temos uma amizade que dura muito tempo. E eu lembro quando nós fomos abrir a nossa primeira igreja através do pastor Marcos, lá na cidade de Paulista, a primeira igreja depois de Campina Grande, aqui no Nordeste. E nós fizemos isso e Douglas chegou com a sua família lá, né, com o André e os meninos, né? A gente se conheceu lá depois que nós precisávamos fazer uma transição, porque vocês entendem, né, que Deus ele trabalha com a nossa vida por estações, por um período de tempo. E a gente entendia que o tempo do pastor Marcos, que fundou a igreja em Paulista, passou, a gente entendeu, né, através de conversas com o pastor Marcos, que agora era necessário colocar uma pessoa. E quando a gente viu no seio da igreja, irmãos, um casal que servia bem demais, era muito obediente, muito dedicado, muito zeloso, e que além de tudo isso, da sua vida de integridade, eles também tinham uma palavra, né, que a gente entende que é um componente muito importante para se apacentar um corpo de Cristo. Nós percebemos esse casal, então logo subiu uma alegria no nosso coração e eles foram o segundo casal a pastorear a igreja de Paulista, né? Ficamos muito alegres com tudo, né, que eles desenvolveram, o avanço da igreja em Paulista. Depois a gente entende novamente, eles também, que era hora deles saírem de Paulista e vir passar um tempo aqui em Campina Grande. Bom, irmãos, aqui em Campina Grande esse casal cresceu, Douglas na sua forma de ministrar, na sua capacidade de ensinar a palavra, foi se destacando no nosso meio, foi crescendo, habilidoso como ele é, cheio de graça, não é? Ele foi também se levantando no nosso meio e a gente entendeu que essa estação em Campina Grande também tinha passado e ele retorna para Recife e se conecta com o pastor Humberto. Sabe, queridos, eles passaram um tempo ainda servindo, né, na igreja, não olhando posição. Isso é uma marca maravilhosa, sabe? Às vezes as pessoas, quando elas adquirem uma posição ministerial, elas não são fáceis da gente poder tirar elas para um outro lugar, para coordenar a vida delas, e isso nunca foi problema para o casal Douglas e Andréa. Eles se submetiam com grande facilidade às orientações que a gente dava, né? Até hoje, quando nós percebemos a necessidade da igreja em Igaraçu, pastor Humberto, com também um olhar especial e sensível ao espírito, procura no seio da igreja, né, pessoas que eram capazes, que estavam disponíveis, né, para assumir o trabalho, e observa a vida de Douglas e Andréa e a gente encontra novamente esse casal para fazer essa transição. E sabe, queridos, 10 anos se passaram e eu estou aqui mesmo para comemorar esses 10 anos de pastoreio do casal, né, Douglas e Andréa. Quero expressar meu carinho, expressar minha alegria de poder estar aqui, ainda que virtualmente, através desse vídeo, mas expressar toda a minha gratidão a essa família que tem se doado para o Evangelho. A dedicação deles tem tornado o nosso ministério mais forte e eu acredito, irmão, se esses 10 anos que passaram tão rápidos, os próximos 10, com a graça do Senhor, vai fazer com que as coisas aconteçam de maneira muito mais intensa e muito mais favorável para vocês. Então, nesse aniversário de 10 anos de pastoreio da vida do pastor Douglas e Andréa aí para essa igreja de Igaraçu, quero dizer que vocês são muito amados, nós oramos sempre por vocês e nós temos um desejo intenso de que essa igreja possa romper essas 4 paredes e ela possa se manifestar e manifestar Jesus, como a gente sabe que vocês têm capacidade para isso, tá bom? Fica meu agradecimento. A igreja comemora aí com esse casal, eles são muito preciosos para nós e de alguma forma, irmãos, expressem seu amor por pessoas que são dignas do Evangelho, né? Como o apóstolo Paulo, ele foi confiado o Evangelho a ele. Eu acredito que também pela vida provada do irmão Douglas, do pastor Douglas e de André, Deus também confiou o Evangelho para que eles transmitam a você a graça e a verdade da palavra. Então, meu muito obrigado e parabéns Douglas e André, vocês moram no nosso coração.